Olá, amante do terror. Existem entidades cósmicas que com um único movimento podem acabar com realidades, mas existe alguma que está acima delas? Alguém que é verdadeiramente o Ser Supremo? Aquele que com um único pensamento pode acabar com tudo e todos que existem? Sim, ele existe e o seu nome é Azathoth. Ele é conhecido por muitos nomes: o Deus cego e estúpido, sultão demoníaco, caos nuclear, a escuridão profunda, o frio e muitos outros. Mas antes de explicar quem é Azathoth, primeiro temos que ver quem são os deuses exteriores. Os deuses exteriores são seres cósmicos que estão além do tempo e espaço. Por serem aqueles que estão fora do universo, eles podem ver tudo o que acontece. Não existem segredos para os deuses exteriores, sendo muito superiores até mesmo aos grandes antigos, que, embora em essência sejam basicamente a mesma coisa, os deuses exteriores possuem muito mais poder e influência que os grandes antigos. Seu dever é governar o universo, garantindo que o cosmos fique na normalidade. Os humanos considerariam a situação como caótica, mas os exteriores não ligam para isso. Eles estão além da dualidade entre bom e ruim, entre o mal e o bem. Nenhum mortal consegue nem sequer sonhar em entendê-los, e os que tentaram ou não conseguiram absolutamente nada ou ficaram loucos de vez. É uma faca de dois gumes. Você desvenda os deuses exteriores, mas perde a sua sanidade em troca. Os mortais até podem tentar pedir ajuda deles por meios de rituais de invocação, ou algo assim. Porém, se eles tiverem sorte, vão ser completamente ignorados, porque se os deuses exteriores resolverem ajudá-los, bom, eles vão ser condenados a eventos diários de tortura mental sem precedentes, mas não por malícia dos exteriores, e sim porque a mente regular não consegue compreendê-los e a sanidade tende a ser despedaçada. Existem cerca de 40 deuses exteriores, entre eles Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Nyarlathotep e Azathoth. Azathoth é sim um dos deuses exteriores, mas não é só um deles, e sim o mais poderoso entre eles. O líder dos mais poderosos, o maior dos maiores, o supremo dos supremos. Azathoth se encontra no centro do universo e basicamente é ele que rege todas as coisas, incluindo até mesmo os deuses exteriores. Passado, presente, futuro, ele controla tudo. Ele é tudo. Nenhum deus exterior se compara a ele, porque nenhum deles consegue chegar nem perto de Azathoth, e ele não os enxerga como iguais, porque de fato nenhum deles são. Ele transcende o espaço, transcende até mesmo o tempo. A realidade não é nada mais, nada menos do que um capricho seu, e ele pode acabar ou recriar quando e como ele quiser, e não há nada que possa fazer para mudar isso. Ele é a própria existência, na forma mais bruta da palavra. Sem ele, o universo não existe. Ele não possui forma fixa, somente imaginações. Ele é eterno, infinito. Um ser simplesmente poderoso. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Apenas os servos dos deuses exteriores têm permissão para chegar perto dele para cantar uma canção horrível para os ouvidos humanos. É chamada de Canção das Esferas, e ela serve para manter Azathoth dormindo para contê-lo. Mas as divindades não podem nem sonhar em chegar perto dele para não serem afetadas pelo caos derradeiro. Apenas podem orbitá-lo como se fosse um planeta. Raramente Azathoth sai de seu trono no centro do universo, mas ele pode ser invocado através de rituais muito complexos, mas é muito perigoso invocá-lo diretamente, pois já houve casos em que sistemas planetários inteiros foram erradicados apenas com a sua presença, por isso que até mesmo as raças mais iluminadas o conhecem e o temem.
Mas por que Azathoth tem o nome de Deus cego idiota? E por que ele precisa ser contido? Deixa eu te pedir uma coisa. Imagine um ser que tem a simples capacidade de criar e destruir tudo o que existe sem nenhum esforço. Basta querer. Apenas a sua presença pode incinerar sistemas planetários inteiros. Imaginou? Ok. Agora pense que este mesmo ser não tem a menor ideia da grandeza de seus poderes, que não faz a mínima ideia do quão nocivo é para a própria realidade, que é um ser irracional e que não tem sequer instintos que guiam as suas ações. Sua mente está completamente à deriva. Pois é, lhe apresento Azathoth, o deus cego e estúpido. Ele é quase que uma ironia cósmica. Um ser de tamanho poder que tem a mente completamente vazia, desprovida de qualquer pensamento ou sequer instinto. Por mais que seja uma ideia engraçada, ao mesmo tempo é assustador pensar que tudo o que existe está nas mãos de um ser que nem ao menos tem uma mente pensante. Porém, não pode fazer tudo isso sozinho, já que não pode nem se mexer. Quem faz o trabalho braçal é um outro deus exterior, conhecido como o Caos Rastejante, Nyarlathotep. Aparentemente, ele é a única entidade capaz de entender as vontades obtusas de Azathoth, e acreditam que se ele não fizer isso, todo o universo será destruído por Azathoth pelo simples mérito de ser minimamente contrariado. Porém, Azathoth não é realmente o centro de tudo o que existe. Até porque avanços quânticos sugerem a existência de um multiverso, com vários universos. Então tudo leva a crer que em cada uma das realidades, cada um dos universos tem o seu próprio Azathoth no centro deles. Imagine um universo como um balão. Não é o ar lá dentro que se expande, e sim a superfície que se estica à medida que o balão aumenta de tamanho. E a superfície, nesse caso, seria tudo o que existe. E o ar seria Azathoth, inalcançável, responsável pelo início de tudo, mas também pode ser responsável pela extinção de tudo. O multiverso seria como infinitos balões, cada um com a sua própria superfície e o seu próprio ar. Mas mesmo que Azathoth não seja de fato o ser supremo do multiverso, ele ainda assim é superior a cada ser deste universo, e torçamos para que de fato ele não acorde, porque se acordar tem a grande chance de tudo voltar como era antes do Big Bang. Somente um único ser primordial, somente ele na imensidão da não existência. Olá, amante do terror. Há um tempo atrás, eu havia feito um vídeo com o mesmo tema que esse, mas digamos que eu fiz aquele vídeo um pouquinho exaltado e acabei passando informações de maneira rasa, passando os possíveis poderes de Azathoth meio que de qualquer jeito, de forma que muitos podem ter entendido errado. Fora que os poderes do Azathoth não podem ser mencionados ou resumidos, seria como tentar resumir a existência em uma só palavra. Então nesse vídeo, eu vou apenas reforçar quem é Azathoth e a partir daí dizer o quão poderoso ele pode ser, apenas do que foi falado nos livros de Lovecraft, sem qualquer outro termo externo, pois os mesmos são rasos demais para serem considerados. Dito isso, vamos ao vídeo. Começando com a criação da existência, uma coisa que muitos de vocês que acompanham o meu canal ou então leem a obra sabem muito bem como aconteceu, mas para aqueles que não sabem e também para dar uma pequena reforçada, vamos recordar como foi. No início, antes da existência surgir, só havia o vazio, o nada infinito, mas no meio desse nada havia um único ser que não se sabe como surgiu, só se sabe que existia antes mesmo da existência surgir, vagando no vazio em sua perfeita forma de existência. Mas houve um dia em que Azathoth obteve um pequeno espasmo, um pequeno movimento brusco, que foi o suficiente
para que uma onda de criação massiva emanasse de seu próprio corpo, um espasmo nuclear de Azathoth que deu origem ao que chamamos de existência. A partir desse pequeno movimento involuntário, todo o cosmos, todas as dimensões, linhas temporais, realidades e tudo o que é considerado existente acabara de surgir. Mas quem foi o primeiro ser a ser criado? Uma gigantesca névoa viva, a qual Azathoth não havia dado nome, portanto, ela era a Névoa Sem Nome, a qual eu considero como a mãe dos deuses exteriores, pois foi a partir dela que uma grande parte dos deuses exteriores nasceram, incluindo o próprio Senhor do Espaço-Tempo, Yog-Sothoth. Muitos dizem que a existência, na verdade, é apenas um sonho de Azathoth, mas isso é apenas uma teoria vinda de uma interpretação errônea, desconsiderada há tempos. Mas por que achavam isso? Por dois motivos. O primeiro é o que é dito canonicamente quanto a Azathoth, que quando ele acordar de seu sono e de seus sonhos, toda a existência terá o seu fim. Mas isso significa que da mesma forma que ele criou a existência com um espasmo nuclear, vai acabar com ela com outro quando acordar. Por isso que tem que ser mantido dormindo em sua corte. O segundo motivo é por conta de um poema que diz o seguinte: aqui o vasto Senhor de tudo na escuridão murmurou, coisas que ele tinha sonhado, mas não conseguia entender. Enquanto perto dele, coisas morcegos sem forma sacudiam e tremulavam. Eu sou o seu mensageiro, disse o demônio. Como por desprezo, ele bateu na cabeça de seu mestre. O poema diz que Azathoth sonha com algo que ele não entende. O demônio é Nyarlathotep, seu arauto, que bate na cabeça de Azathoth, o que já é de costume, pois Nyarlathotep é uma criação direta de Azathoth, portanto, tem permissão para fazer esse tipo de coisa, fora que Azathoth precisa dele para fazer as suas vontades. E se a existência fosse realmente um sonho de Azathoth, Nyarlathotep nunca arriscaria tudo desse jeito. Interagir com a fonte do sonho desse jeito acabaria com a existência num piscar de olhos, literalmente. Então, a existência não passar de um sonho é apenas uma teoria desconsiderada. O que a existência é um mero capricho seu, feito sem querer, uma coisa a qual ele não se agrada nem um pouco, e assim que acordar, vai exterminá-la. Azathoth é o ser primordial, o mais antigo de todo o verso de Lovecraft, mais antigo que a própria existência, cuja ele mesmo criou. Ele é dito como o Senhor de todas as coisas, o Senhor de tudo, o caos primordial, o ser supremo dos seres supremos, no caso, os deuses exteriores. Ele é o mais poderoso dos deuses exteriores e não os enxerga como iguais, e sim como meras formigas, assim como todo o resto da existência. Ele não vê diferença, já que pode apagar ambos num piscar de olhos. Os ditos cujos não podem nem chegar perto dele para que não sejam afetados pelo caos derradeiro, apenas podem orbitá-lo em seu próprio eixo, como se ele fosse realmente um planeta, com exceção de Nyarlathotep, seu arauto, e Yog-Sothoth, que é o Senhor do Espaço-Tempo e está em todos os lugares. E os dois precisam ir regularmente em sua corte para ver a sua situação, ver o tempo de vida restante da existência. Azathoth é dito como o início e o fim de todas as coisas, pois assim como ele pôde criá-las com um único espasmo, pode apagá-las em outro, se essas o desagradarem, assim como qualquer outra coisa que exista. Mas o que ele fica fazendo? Absolutamente nada. Azathoth atualmente está dormindo em sua corte no seu trono, sendo rodeado pelos servos dos deuses exteriores, que cantam uma canção para mantê-lo dormindo, chamada de Canção das Esferas, uma melodia horrível para os nossos ouvidos, mas que soa muito boa nos de Azathoth, que funcionam como um lullaby que o mantém dormindo, assim contendo a sua energia de devastação em massa que acontecerá quando ele despertar completamente. E por que ele tem que ser mantido dormindo?
Simples, ele não possui a menor ideia de sua própria grandeza ou o quão nociva a sua mera presença pode ser para a própria existência. Por isso que, além de Senhor de todas as coisas, Azathoth também é chamado de Deus cego e estúpido, pois o que ele tem de poder não tem de consciência, tanto que precisa de um arauto para realizar as suas vontades, mesmo estando dormindo, pois Nyarlathotep é o único que pode entendê-las e cumpri-las. Onde Azathoth está realmente? Onde fica a sua corte? Não existe uma resposta fixa para isso. Existem versões. Algumas dizem que ele está no centro do universo. Outras dizem que ele está no centro do caos. Outros dizem no centro da existência. E tem a que eu mais acredito, que é além dos portões da chave de prata. Para aqueles que não sabem, os portões da chave de prata são inúmeros e vastos níveis de existência, onde só aqueles que possuem uma vasta inteligência e vasto poder podem passar, pois nem mesmo Hypnos, um ser que conseguia transcender várias dimensões, conseguiu passar sequer do primeiro portão. O último portão é guardado por Ulmerat Tawil, um avatar de Yog-Sothoth. Além do último portão está um espaço transcendente de todos os universos chamado de Vazio Final, onde se encontraria a corte de Azathoth, com o mesmo em seu trono, em todo o seu resplendor caótico, com a sua existência perfeita, acima de toda a existência. E sim, universos. Esse trecho do conto Além dos Portões da Chave de Prata revela um possível multiverso em Lovecraft. Um portão havia sido destrancado. Não o último portão, é claro, mas o que dava acesso do tempo terrestre para aquela extensão da Terra que está fora do tempo e da qual, por sua vez, está o Portão Supremo, o último portão que leva perigosamente até o vazio final, que se estende para fora de todas as terras, todos os universos e toda a matéria. E por que eu acho que Azathoth estaria além dos portões? Porque esse seria o único lugar capaz de conter a presença caótica de Azathoth. Um não-espaço além de qualquer dimensão, espaço, tempo ou universo. O lugar que ele habitava antes de criar a existência. O vazio. Pois é dito que a sua mera presença incinera sistemas planetários inteiros e pode causar perturbações no tecido da realidade. Então é por isso que eu acredito que ele viva além dos portões, no vazio final. Além da teoria do sonho, também há o rumor de que Yog-Sothoth seria mais poderoso do que Azathoth. Mas é claro que não é bem assim. Azathoth é indiscutivelmente o ser supremo de todo o verso de Lovecraft, sem mais nem menos. Então, da onde tiraram que Yog-Sothoth seria mais poderoso do que Azathoth? Primeiro, começando da parte que Yog-Sothoth é chamado de Arquétipo Supremo. Só que simplesmente pegaram o nome Arquétipo Supremo, tiraram o arquétipo e deixaram apenas o Supremo. Vamos começar entendendo o que é um arquétipo. Um arquétipo é a mesma coisa que um protótipo, um modelo padrão e inicial para algo. No caso de Yog-Sothoth, ele é o modelo padrão e inicial de todo o espaço-tempo. É como se Azathoth tivesse criado o espaço-tempo e Yog-Sothoth tivesse o moldado à sua imagem, como se ele fosse o protótipo do espaço e do tempo. O outro motivo é pelo fato de Yog-Sothoth ser onisciente, enquanto Azathoth é o deus cego e estúpido. Yog-Sothoth é infinitamente mais sábio que Azathoth e ainda faz muito mais coisas que ele, pois ele é o senhor do espaço-tempo, tendo que cuidar de infinitas dimensões, realidades, universos e linhas do tempo ao mesmo momento e ainda assim verificar o sono de Azathoth, enquanto o mesmo está dormindo em sua corte. Coloquem a seguinte frase em suas mentes: Yog-Sothoth é uma grande parte de Azathoth, mas não o seu total.
amante do terror. Eu já fiz um vídeo explicando quem é Azathoth. Então, se você caiu neste vídeo e não sabe nem quem é Azathoth, o card está aí em cima. Este vídeo aqui vai focar mais nas características de Azathoth, não só nos poderes, mas sim no esclarecimento sobre ele. Porque naquele vídeo, por mais que eu tenha o enaltecido ao extremo, ainda teve pessoas que falaram que eu nerfei o Azathoth. Isso porque eu não contei com a teoria, sim, teoria, de que tudo seria um sonho de Azathoth, ou que ele estava no centro do omniverso infinito de Lovecraft. Mas vocês vão ver que não sou eu que subestimo o Azathoth, e sim as pessoas que o superestimam e exageram nas suas características, como se o Azathoth já não fosse poderoso o suficiente. Já vou esclarecendo algumas coisas. Esse negócio de que tudo não passa de um sonho de Azathoth, isso é só uma hipótese, uma especulação criada pelos fãs de Lovecraft. Mas de onde essa especulação surgiu? Ela surgiu de um poema e de uma afirmação do próprio Lovecraft. Lovecraft afirmou que, se Azathoth despertasse, todo o universo seria destruído. Ponto. É apenas isso. Ele nunca afirmou que tudo seria um sonho de Azathoth. E a parte do poema diz: aqui o vasto senhor de tudo na escuridão murmurou coisas que ele tinha sonhado, mas não conseguia entender, enquanto perto dele, coisas morcegos sem forma se sacudiam e tremulavam. Eu sou seu mensageiro, disse o demônio. Como por desprezo, ele bateu na cabeça de seu mestre. Este poema está na visão de Nyarlathotep, seu arauto. Este poema diz que Azathoth teria sonhado com coisas que ele não poderia entender, o que supostamente seria o universo. Mas o que elimina a possibilidade da existência ser um sonho de Azathoth é que em nenhum momento do poema fala que ela é um sonho de Azathoth. E também, Nyarlathotep interage diretamente com Azathoth, e nada acontece. Quanto à afirmação de Lovecraft, ele não estava se referindo a como tudo é um sonho, se ele acordar tudo desaparece. Não, ele estava se referindo a que quando o Azathoth acordar, ele vai acabar com toda a existência por livre e espontânea vontade, e não que o ato de ele acordar acabaria com o universo. E o que mais me enfurece são pessoas e wikis espalhando isso como se fosse verdade absoluta, sem nem mesmo interpretar as coisas de outras formas, como se a mais exagerada possível fosse a correta. É como eu disse, não sou eu que nerfo os personagens, são as pessoas que exageram tanto a ponto de espalharem teorias como verdades absolutas. Quanto ao universo, ou melhor, o miniverso, o verso de Lovecraft até agora só incluiu o universo. Então qualquer coisa que envolva multiverso não passa de hipótese, assim como a hipótese de que existe um Azathoth em cada universo do multiverso. Mas isso não significa que sejam Azathoths diferentes, e sim que pode ser o Azathoth que se estende por todo o multiverso, infinitamente. Mas como eu disse, isso é uma hipótese, porque eu não espalho hipóteses como verdades absolutas. Eu sempre digo que é hipótese. Quanto ao negócio de omniverso ou multiversos, para alguma coisa afetar multiversos, ela teria que quebrar uma barreira chamada de direitos autorais. Já ouviu falar? Então, se ela conseguir quebrar essa barreira, aí sim ela afeta vários multiversos. Mas até lá, existe apenas um multiverso. Para um omniverso existir, teria que ser a junção de todos os versos de todas as obras. Seja ela DC, Marvel, Warner, Disney, Pixar, todos os quadrinhos, filmes, programas de TV, desenhos animados, tudo. Esclarecido tudo, vamos para o quão poderoso é Azathoth. Azathoth, como dito em todos os lugares, é o ser primordial de toda a existência. Se existir o universo, ele é a existência do universo. Se existir o multiverso, então ele é a existência de todo o multiverso. Com a criação da existência, vem a criação de literalmente tudo.
todos os poderes, todos os elementos, conceitos, leis, seres, espaço, tempo, caos, ordem, vida, morte, dimensões, realidades, planos, efeitos, causas, enfim, tudo. Ele criou tudo. Não existia literalmente nada além dele. Portanto, se ele criou tudo, ele é dono de tudo. Ele que criou, logo, ele possui. Isso faz dele um ser onipotente? Por incrível que pareça, não. Ele não é onipotente. Eu vou explicar melhor. Ele pode ter criado a existência e pode ser a própria existência. Porém, ele não pensou em nada quando fez a existência. Ele meio que a criou sem querer. Tanto é que ele precisa ser mantido dormindo pela canção das esferas, porque Azathoth aparentemente não gostou muito da sua criação e quer apagá-la a todo custo, mas só vai fazer isso depois de acordar. Azathoth, em outras palavras, é idiota, um deus cego e idiota. Cego por não ver a sua grandiosidade e idiota por não conseguir pensar em absolutamente nada, precisando de um arauto para fazer as coisas. E tem uma historinha que dizem que o Yog-Sothoth é mais poderoso que o Azathoth. Não. Yog-Sothoth é sim mais inteligente que Azathoth e faz mais coisas que ele, mas isso não o faz mais poderoso, e sim mais inteligente. Quanto aos poderes de Azathoth, eles podem ser resumidos em metapotência. O que é a metapotência? Para resumir, uma versão simplificada da onipotência. Mas você não disse que não tinha como fracionar o infinito? Realmente, não tem como fracionar o infinito, mas tem como simplificá-lo. Por exemplo, você pode pegar o conceito de infinito e colocá-lo em uma corda sem começo ou fim. Continua sendo o infinito, porém no formato de uma corda, ou seja, o infinito de uma forma simplificada. Deu para entender? A metapotência é a capacidade de fazer tudo sem nenhuma justificativa. Por exemplo, o Azathoth criou a existência sem querer. Não precisa de uma justificativa. Ele simplesmente criou a existência a partir do literal nada e vai apagá-la depois, porque ele simplesmente quer. Se ele fosse onipotente, ele poderia ter a onisciência, coisa que ele não tem. A verdade é que ele está tão acima de todos que tudo se tornou fútil. Ele não precisa pensar em nada, já que nada vai sequer incomodá-lo. Quem dirá feri-lo? Ele criou tudo, ele é tudo. Por isso que para nós ele é estúpido, porque pensar é algo inútil para ele. Sendo que, com um único gesto involuntário, ele pode acabar com toda a existência. Não é à toa que ele é o ser mais poderoso do verso de Lovecraft, porque como que algo vai superar aquilo que é o ponto-chave de tudo o que existe? É simples, não vai. Aqui vai alguns dos poderes do Azathoth, porque são mais de 56 poderes cósmicos diferentes, sendo todos eles de altíssima patente cósmica. Arsenal completo. Possui qualquer poder existente e não existente. Autoridade do autor. É o autor da existência, portanto, pode fazer o que quiser com a mesma. Burlo absoluto de imunidade. Pode burlar qualquer imunidade de qualquer um a qualquer coisa. Não existem seres imunes na presença de Azathoth. Criação absoluta de lei. Pode criar leis que são imutáveis, inquebráveis e insuperáveis. Supremacia conceitual. Tem domínio sobre todos os conceitos existentes, podendo criar, manipular, manifestar, moldar, infundir em objetos, enfim. É ainda mais abrangente que a manipulação conceitual. Indestrutibilidade absoluta. Nada além de um verdadeiro onipotente pode destruí-lo. Fora isso, absolutamente nada pode feri-lo. Azathoth não possui fraquezas internas ou externas, nem espirituais e nem físicas. Literalmente, nada além de um onipotente pode feri-lo. Indução de inexistência. Pode apagar literalmente qualquer coisa.
levar qualquer ser, objeto, conceito, realidade à não existência ou a diferentes níveis de existência. Fora que ele possui praticamente todos os tipos de manipulação: manipulação da física, lei, força, perspectiva, probabilidade, caos, superpoderes, existência, existência paralela, totalidade, autoridade, causalidade, conceitos, limites, éter, paradoxo, lógica, tempo, enfim, todas elas em sua forma absoluta, além de ele transcender tudo: tempo, conceitos, existência, tudo. Ele é imune a qualquer coisa, basicamente. Agora você sabe o quão poderoso é Azathoth. Poderoso a ponto de ser invencível.